Quando o Palmeiras faz 2-1, toda a era Abel Ferreira entra no campo. Sim. E o Botafogo tem que lidar com isso. E o Botafogo quase não conseguiu. Bola na trave, não sei... Desculpa, sorte e azar são parte do jogo, já ajudaram o Palmeiras na Arabel, já atrapalharam o Palmeiras na Arabel, o Botafogo conseguiu, por isso o feito foi enorme. E ali, o Luiz Henrique, Savarino e Almada, um trio atrás do centroavante, é um trio muito forte. O Palmeiras tem uma carência ofensiva, não é uma novidade. Se, de repente, o Flaco Lopes faz o gol de cabeça no primeiro tempo, talvez essa coisa da personalidade do Palmeiras, que é uma personalidade pronta, mais forte que a do Botafogo, aparecesse no primeiro tempo, porque é óbvio que o Botafogo sentiu muito gol, e eu não sei como seria se o Palmeiras jogando melhor no primeiro tempo, tivesse feito 1-0, então ali nós estamos falando uma coisa da individualidade dos atletas. É óbvio que o jogador do Botafogo pode perder um gol, mas se você der 5 chances para o Tiquinho Soares, 5 para o Flaco Lopes, a tendência é que o Tiquinho faça mais gols em lances iguais, sejam com os pés, sejam de cabeça. E assim, próprio Igor Jesus. Igor Jesus mais ainda, e para não falar do Júnior Santos. Então, fez a diferença. Essa é a primeira questão. Segunda questão, eu acho que o Abel conseguiu achar um jeito do Palmeiras incomodar o Botafogo, que até me surpreendeu. A gente falava antes do jogo que... Falei, William, olha os duelos físicos. Sim. Com a tendência que o Botafogo ganha. Você me chamou a atenção para isso. Mas o Botafogo foi sucumbindo durante o jogo e o Palmeiras foi crescendo até depois do 2-0, porque o Botafogo encolheu. Sim. Né? Isso deixa muito claro, eu na hora pensava assim, me lembrei um pouco, é óbvio que eu não vou fazer uma comparação, porque as eras são construídas jogo após jogo e não se constrói uma era como a do Palmeiras com tanta facilidade assim, é difícil fazer isso, mas me lembrou muito o Palmeiras e River Plate. Que o River teve o gol invalidado por impedimento. 2020, depois 3-0, quando o Palmeiras ainda não tinha a personalidade para fazer um jogo como esse. Isso é uma coisa que foi construída ao longo do tempo e o Botafogo está construindo. Está deixando o Botafogo do ano passado para trás. Isso tem muito a ver com a chegada de jogadores bem melhores que os da última temporada, os jogadores mais prontos, mas ainda não está pronto para um jogo como esse. Eu acho que se fosse um 2-0, e é só uma suposição, mas eu acredito muito nisso. Nos pontos corridos, o Palmeiras não teria essa força de reação. E o Botafogo não sentiria o gol como sentiu. Sentiria, mas não sentiria como sentiu. Então, acho que a classificação é merecida. Era o melhor confronto da Libertadores e isso se comprovou em campo. Às vezes, os times mais fortes, quando tem as duas equipes mais fortes se enfrentando, o jogo às vezes não é tão bom. Aliás, aí deixa o eu só jogo me foi corrigir, claro. Biner. Dois confrontos de Libertadores e um do brasileiro. Só quatro, esse. né? Exato, eu falei 4, é isso. aconteceu, Eu estou trazendo do... Isso, 3. E eu acho que a vitória fortalece muito o Botafogo para o restante da competição, mas ele ainda vai ser testado no mata-mata. E o Palmeiras, o Palmeiras mostrou como é difícil ganhar dessa equipe. Como é difícil ganhar dessa equipe. Quando você fala sobre uma equipe que não desiste, eu acho que esse é o exemplo. E eu não estou falando do exemplo nacional. Não no mundo, assim. Tem alguns outros exemplos. Você faz um gol no City, o City não vai parar nunca de atacar você. Sim. E o Liverpool do Klopp, quando estava bem, também era assim. O Palmeiras não... Isso então. O Palmeiras não desiste. Quando estava 2-0, eu achei, vai tomar o terceiro gol. Mas eu falei, não dá. Estava conversando com ele. Eu estava com a mesma sensação que você. Eu falei assim, mas é o Palmeiras. Qualquer outra equipe eu diria, é impossível virar. O gol do Flaco foi no no minuto 86. Então. E a partir daí o Palmeiras buscou o jogo e quase ganhou o jogo. Sabe o que O acontece? Palmeiras fez um gol e jogou uma bola na trave. O Quando gol isso? que o Palmeiras fez teria enviado esse confronto para os penais se não houvesse o VAR. Porque o juiz nenhum ia voltar atrás ou ia anular um gol desse no ato por toque de mão. Então, não quero colocar o VAR no ponto central da conversa, mas a bola... até para não virar esse o papo, Mas a né? bola bateu na mão, o gol foi ilegal, mas sem o VAR ele seria validado e esse jogo teria ido para os pênaltis. Sim. Eu só acho uma coisa aí, porque o Arthur Jorge eu acho que tem uma coisa bem legal assim do Palmeiras e do Botafogo, para concluir. Quando o Palmeiras faz 2-1, toda a era Abel Ferreira entra no campo. Sim. E o Botafogo tem que lidar com isso. E o Botafogo quase não conseguiu. Bola na trave, não sei...
Desculpa, sorte e azar são parte do jogo, já ajudaram o Palmeiras na Arabel, já atrapalharam o Palmeiras na Arabel, o Botafogo conseguiu, por isso o feito foi enorme. Perfeito. Antes de ir para o Arthur Jorge, para o Eugênio fechar a participação também, o Birner falou aqui que o Botafogo ainda vai ser testado, mais testado, vai precisar se provar ainda mais. A personalidade do time está sendo construída. Isso. O time já é muito forte. Você concorda com isso e mais? Esse jogo já não colocou o Botafogo no patamar dos favoritos? Esse confronto É um dos favoritos. já não colocou no patamar de favoritos para quem ainda não acreditava? Era antes do confronto. Concordo com as duas afirmações. Todas as afirmativas acima. Sim, o Botafogo ainda vai ser testado daqui à próxima fase da Libertadores, os jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele, eliminado que foi pelo Bahia da Copa do Brasil, ele vai ter semanas de descanso para poder buscar os 2 títulos que ele está disputando. Sim, ele também se coloca como um dos favoritos. Já o era, agora ainda mais, porque ele passou pelo Palmeiras. O Palmeiras é o time que, nas últimas 5 edições, né, tinha chegado, no mínimo, à semifinal da Libertadores, em 2 delas foi campeão. Então, é um feito muito grande que dá uma dimensão diferente a esse time do Botafogo, que dá a ele, sim, maior responsabilidade, maior peso de favoritismo, mas ele vai ter que encontrar uma escada. Eu acho que, estabelecendo uma comparação rápida, ontem o Fluminense passou pelo Grêmio e, para isso, ele usou muito da cancha, da experiência de Libertadores que ele adquiriu ano passado sendo campeão. Em todos os momentos do duelo com o Grêmio. Essa experiência que o Botafogo vai estar construindo esse ano. Então, em algum momento, pode ser que não tenha. E hoje quase faltou. Por muito pouco, ele não deixa o jogo ir para os pênaltis. E, para fechar, da minha parte, a gente analisa sempre muito a parte tática, a parte técnica, mas o futebol tem essas 4 vertentes, né? A psicológica e a física. E o jogo teve um momento do segundo tempo que a parte psicológica estava no limbo, porque o Botafogo tinha 3 gols de vantagem e o Botafogo administrava ali, parecia muito tranquilo, muito sólido no jogo, e eu acho que ele em algum momento se desconcentrou e permitiu aquela cabeçada livre do Flaco Lopes, que foi o primeiro gol do Palmeiras. E isso transforma o Palmeiras, que estava jogando meio que porque tinha que jogar, tentando, mas a partir daquele gol ele olha e fala: eu tenho chance, eu vou pra dentro, o estádio cresce junto com ele e quase acontece de novo o que aconteceu ano passado. Então eu acho que o jogo tem muito desse fator psicológico. Teve também, é claro, ao longo da partida, variações táticas, de mudanças de jogadores, situações de jogo que foram acontecendo, como o Palmeiras se arriscou muito cedo, segundo o Praz, ele achou que as mudanças que o Abel fez logo após o primeiro gol foram muito cedo. Ele esperaria um pouco mais, porque ele acabou permitindo espaço ao Botafogo, que logo depois fez o segundo gol. Teve isso, teve o primeiro tempo de alternâncias de força dentro do jogo, né? O Botafogo começando melhor e o Palmeiras melhorando do meio para o fim. Mas eu acho que a grande magia foi uma magia de um final do Palmeiras, que não foi tático, que não foi técnico, que foi pura fé de que ele podia fazer aquilo. Então, joga a bola na área e vamos ver o que a gente consegue. Funcionou ano passado. Esse ano faltou pouco para funcionar. Parabéns ao Botafogo, está classificado. Parabéns também ao Palmeiras, que mostrou mais uma vez que é forte, que é grande e que luta até o fim. Bom, Eugênio, um abração pra você, meu querido. Bom trabalho, boa sequência aí, né? O trabalho encerrou por hoje mais ou menos ali. Ainda tem mais alguma coisinha, mas bom retorno aí pra nossa base aí amanhã, hein? Parabéns ao Eugênio Leal, porque hoje aniversaria. Opa! Aniversário do Eugênio Leal, Eugênio parabéns. Leal. Saúde e e felicidade. presente ganhou a classificação do Penharol. Parabéns, hein, Eugênio? Saúde e paz. Ganhou semana passada. Desculpa, Vitor. Obrigado, Williams, o Paca, todos os companheiros aí. Um forte abraço. Muito bom estar com vocês. Vamos para Arthur Jorge, o homem está